O período de governo dele, assim como toda a ditadura, é conhecido como Anos de Chumbo. O governo do Médici é conhecido até hoje como o governo mais ditador, autoritário e repressivo da história brasileira. Durante o governo dele, aumentou a perseguição daqueles que eram contra o seu governo. Durante seu governo surgiu as chamadas guerrilhas, onde membros do exército, ao mando do presidente, contratavam, muitas vezes matariam aqueles que lutavam pela libertação do país das forças repressivas militares. A mais conhecida dessas guerrilhas foi a Guerrilha do Araguaia, comandada pelo PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, terminada em 1975. Se por um lado o governo do Médici é conhecido pela forte repressão, pela tortura e pela violência, também é lembrado pelo que chamamos de milagre econômico brasileiro. Então, a gente precisa entender o que era esse milagre econômico e por que se chamava assim. A questão é que naquela época ninguém esperava que a economia do Brasil se estabilizasse, devido à alta inflação que estava enfrentando, a crise e tal. Ninguém esperava que a economia do Brasil se estabilizasse e nem que ela crescesse como ela cresceu. O milagre econômico ele começou anos antes do governo do Médici, mas o auge, o topo do milagre econômico foi durante o governo dele. Esse milagre econômico tem uma política mais ou menos parecida com a do JK, lá do plano de metas. Por quê? Porque nessa época houve um grande empréstimo de capital estrangeiro aqui para o Brasil para que pudesse financiar essas reformas. Os países estrangeiros também investiram aqui no Brasil porque eles também iam lucrar com o desenvolvimento do Brasil. E falando em desenvolvimento, durante esse processo do milagre econômico, houve um grande desenvolvimento industrial do Brasil, tanto das indústrias privadas aqui do Brasil, que se voltaram na produção de energia, como usinas hidrelétricas, de telecomunicações, na construção de estradas, e também da indústria bélica, que é aquela indústria que fabrica armas, a indústria armamentista. E também teve a instalação de multinacionais aqui no Brasil. Essas multinacionais se voltavam mais para a produção de automóveis, que era a indústria automobilística, e para a indústria de bens de consumos duráveis, que eram os eletrodomésticos, como geladeira e televisão. Durante esse processo de milagre econômico, a economia brasileira cresce com isso. A maioria ganha tanto a classe mais alta quanto a classe média, que agora tinha um novo modelo de vida. Porém, as classes mais pobres continuam isoladas desse milagre econômico. Marcou a história brasileira. Vamos agora à terceira e última fase do nosso trabalho. Já sabemos que o governo Médici é o mais repressivo da história e que também é conhecido pelo chamado milagre econômico brasileiro. Mas em meio a tudo isso, nos resta uma dúvida: como o presidente conseguiu controlar os focos de repressão e também conter os brasileiros durante seu governo? Pode. Então, a resposta para isso é bem simples. Basta lembrar que o Médici era um militar da chamada linha dura, ou seja, tudo com ele, no governo dele, era na base da repressão e da violência. Então, isso gerava um certo medo nas pessoas que queriam ou que pensavam em contrariar o governo dele. Mas para não deixar esse clima de medo, assim, o Médici também ele investiu numa coisa que foi bem útil no governo dele e que também é bem conhecida, que é a publicidade e a propaganda. Ele se aproveitou de coisas boas que aconteceu durante o governo dele, boas entre aspas, né, porque era ditadura. Mas ele se aproveitou de certas coisas para fazer uma propaganda, para tentar mostrar para o povo brasileiro que ia ver aquilo, que estava tudo bem durante seu governo. Que tudo que ele estava fazendo ia ser bom para o país, que ia aumentar o lucro, que ia ter mais dinheiro, e para o povo que também ia ganhar com isso. Durante o governo Médici, a censura também estava em alta, ou seja, o governo proibia que todo material que criticava o governo, seja qual fosse a forma, era proibido de vir a público. Mas, ao mesmo tempo, eram exibidas e mostradas propagandas a favor desse governo, para que assim desviasse a atenção do povo das crueldades cometidas pelo governo militar. Assim como a prática da censura, o sistema de publicidade e propaganda de Médici perdurou durante todo o seu governo.
Bom, Médici assumiu em 1969. Em 1970, o Brasil é tricampeão mundial do futebol. A partir daí, o governo se aproveita da situação e faz propaganda em cima disso. Pois se, por um lado, o povo está descontente com a ditadura, ficaria feliz pelo futebol. Então, essa daqui é a seleção brasileira que foi tricampeã em 1970. Esse motivo é também o fato do Médici estar agindo de formas muito ditadura e repressiva, contribui para que houvesse uma nova escolha de presidente, desta vez de linhagem intelectual, como era o governo primeiro presidente na ditadura, que era o Marechal Castelo Branco. O governo Médici termina em 1974, quando Ernesto Geisel assumiu a presidência. Então, para relembrar e concluir nosso trabalho, basta saber que o governo Médici foi o governo mais ditador de todos, pois a censura estava em alta, a tortura e a violência que eram usadas para calar a boca daqueles que contrariavam o governo também estavam em alta, e o milagre econômico que beneficiou o Brasil estava em seu auge. A propaganda e publicidade também eram usadas a favor desse governo.